Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, estamos juntos, né? Mais uma vez, aqui, obviamente, você já conhece, Pastor Gedeon Júnior, e é uma felicidade estarmos juntos. Glorifico a Deus pelo seu imenso amor de nos dar a felicidade de compartilhar com você a palavra dele. Glorifico a Deus pela confiança que Ele trouxe no tocante a todo esse trabalho para com o ministério da igreja e para com nossa pastora presidente. E glorifica a Deus pela tua vida, que nos concede um pouquinho do seu tempo para juntos entendermos mais um capítulo da palavra do Senhor. Vamos então a Números capítulo 18 e, obviamente, esse é um dos capítulos mais interessantes e veremos que também um dos capítulos mais polêmicos da palavra de Deus. Eu quero separar este capítulo em duas grandes partes. A primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 7 e a segunda parte vai do versículo 8 até o 32. Hoje, pela graça do Senhor, nós veremos a primeira parte. E aí amanhã, que é sábado, né? Obviamente, nós teremos a reprise de um dos estudos de quarta-feira, ali da nossa querida sede, né? E na segunda-feira, nós trabalharemos, obviamente, do versículo 8 ao versículo 32. Dividimos assim para que Números 18 possa ficar muito simples a cada um de nós. E quando você pega, realmente há uma divisão natural no texto nesses dois grandes pontos. Números 18, então, do versículo 1 ao 7, assim diz a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Arão, tu e teus filhos, e a casa do teu pai contigo levareis sobre vós a iniquidade do santuário. E tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. E também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi e a tribo do teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho. E eles cumprirão tuas ordens e terão o encargo de toda a tenda. Mas não se chegarão aos utensílios do santuário, nem ao altar, para que não morram, tanto eles como vós. Mas se ajuntarão a ti e farão o serviço da tenda da congregação em todo o ministério da tenda. E o estranho não chegará a vós. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e o serviço do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio do povo de Israel. São dados a vós em dádiva pelo Senhor, para que sirvam ao ministério da tenda da congregação. Mas tu e teus filhos, contigo cumprireis os vossos sacerdócio, no tocante a tudo o que é do altar, e a tudo que está dentro do véu, nisso servireis. E eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial. E o estranho, que se chegar, este morrerá. Estranho esse texto, né? Estranho esse texto. Mas é óbvio, estranho se eu não venho acompanhando o livro de Números. Porque se eu venho acompanhando, é óbvio que algumas coisas horríveis aconteceram antes do capítulo 18. Para que Deus fale isso, para que Deus literalmente restrinja todo o trabalho e quem entra, quem sai, quem faz o quê? Teve muita rebeldia antes, você se lembra? Teve muita rebeldia antes. Se você parar e pensar, Números 18 é consequência, obviamente, de Números 16. E você teve um excelente estudo sobre isso
E em Números 16 você tem, meu Deus do céu, uma rebelião terrível, terrível, terrível. Eu quero simplesmente te lembrar o que aconteceu com alguns rebeldes, né? Olha o que diz o versículo 31 de Números 16. E acontecendo que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a sua boca e tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Coré e todos os seus bens. E eles e tudo que era seu desceu vivo ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava em redor deles fugiu ao clamor deles, e diziam, para que não nos trague a terra também sobre nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu 250 homens que ofereciam o incenso. Você se lembra disso? Você se lembra que simplesmente teve gente que foi rebelde no tocante ao tabernáculo e quem trabalharia no tabernáculo e realizaria a obra de Deus? E aí, por causa dos juízos do Senhor contra os rebeldes no tabernáculo, e a defesa intransigente em Números 17 do sumo sacerdócio de Arão. Porque se você pega agora Números 17, você vai se lembrar do que aconteceu, né? Lá dos versículos 10 até o 13, simplesmente Deus dá um testemunho completo de quem era o seu sumo sacerdote. E Arão era exatamente este. É óbvio que os israelitas ficaram absolutamente aterrorizados com tudo o que aconteceu. Com tudo o que aconteceu. E quando você pega Números 17 e 13, quando diz assim, vamos todos nós expirar, lamentando o povo de Deus, amados irmãos, Números 18 só poderia ser o que nós temos aqui. Só poderia ser uma atitude direta e objetiva de Deus, simplesmente colocando as coisas no seu devido lugar. No seu devido lugar. Então, se você parar e pensar, este povo, nos capítulos anteriores, havia sido absolutamente obstinado, rebelde. E aí a consequência é assim: castigo de Deus na cabeça. Castigo de Deus na cabeça. E é óbvio que a presença de Deus ali em todo o acampamento impunha, obviamente, o direito de Deus dizer quem ia fazer o quê. E aí, diante dos rebeldes para com Moisés, a morte foi a consequência. E diante dos rebeldes para com Arão, outra não foi a consequência, senão a morte. E aí, óbvio, por causa de todos os juízos que nós estudamos em Números capítulo 16 e depois Números capítulo 17, chegou o momento de Deus colocar um pouco mais de ordem, e ele o faz em Números 18, versículo 1 a 7, dizendo assim, olha Arão, você e teus filhos é que estão encarregados de todo o trabalho dentro do tabernáculo. E eu dou para vocês como presente todos os irmãos levitas para o restante de todo o trabalho. Mas eu, Deus, digo o que vocês vão fazer. E o que eu acho interessante é que simplesmente Deus fala de forma específica a Arão aqui no capítulo 18. O versículo 1, versículo 8, versículo até mesmo 20.
que não lemos é direto com Arão. E Deus faz questão de exaltar ainda mais o ministério dele como sumo sacerdote. O Senhor estava deixando claro que era responsabilidade dos sacerdotes ministrar no tabernáculo e guardar de toda e qualquer profanação. E era responsabilidade dos levitas ajudar, assistir, obedecer, estar ao lado dos sacerdotes no ministério do tabernáculo. Isso ficou claro. Desde que os sacerdotes e levitas obedecessem a essas regras, o povo não seria julgado. Irmãos, olha o que diz exatamente o versículo 5. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido... desculpe, eu estou em Números 17. Meu Deus, nós estamos em Números 18. Versículo 5. Perdoe-me. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. E Deus faz questão de deixar isso muito claro. Olha que interessante, o ministério sacerdotal era assunto sério. Pois, se os sacerdotes não seguissem a instrução de Deus, poderiam morrer. E se permitissem, a partir desse momento, que uma pessoa não autorizada entrasse no tabernáculo ou ministrasse nele, Deus poderia dar cabo de todos eles. Qualquer desobediência, até mesmo no modo de vestir. Você se lembra de Êxodo 28? Versículos 35, 42 e 43, e de se lavar. Ou você já esqueceu de Êxodo 30, 17 a 21? Era absolutamente arriscada. A morte poderia ser a consequência. Deus considerava, irmãos, Arão e seus filhos responsáveis por todo o trabalho do santuário e do sacerdócio. E a partir de agora, se algo desse errado, eles seriam responsáveis também pelas ofensas cometidas. Amados, o sacerdócio era uma dádiva de Deus a Israel, pois sem os sacerdotes o povo não poderia se chegar a Deus. Era através dos sacerdotes que literalmente tudo em matéria de expiação era feita, tudo em matéria de se pedir perdão a Deus era feito. E então competia ao Senhor dizer quem ia ser sacerdote, quem ia ser o sumo sacerdote. E depois do capítulo, principalmente 16 e 17, acho que todo mundo entendeu que é Deus que escolhe. Os levitas eram uma dádiva de Deus aos sacerdotes, aliviando as tarefas mais pesadas, servis, de modo que eles poderiam se dedicar inteiramente a ministrar ao Senhor e atender ao povo. Veja como Deus é fantástico. Deus pega e diz, vocês vão cuidar da função sacerdotal, enquanto os levitas, então vocês da família de Arão, cuidem de expiação, cuidem de ofertas, cuidem de morte, enquanto os levitas cuidam de armar a barraca, tirar a barraca, limpar, retirar. Ou seja, os levitas ajudariam os filhos de Arão e o próprio Arão fazendo o serviço mais pesado, para que estes homens se dedicassem a atender literalmente às necessidades desse povo diante do Senhor, que eram necessidades de, literalmente, salvação. O sucesso ou o fracasso sempre dependem da liderança. E Arão era um líder da família sacerdotal. Ele iria prestar contas a Deus de tudo o que aconteceria no santuário. Deus não habita, irmãos, em templos feitos por mãos humanas. A gente sabe que Deus habita em nosso corpo pelo Espírito Santo. Agora, naquele momento específico,
Deus estava resolvendo ali habitar no Santo dos Santos. E é óbvio que não é qualquer um, de qualquer jeito, que se chegaria então à tenda do tabernáculo. A tenda do tabernáculo. E óbvio que você teria que verificar quem faria o quê. Porque ali estava o Senhor Deus Todo-Poderoso. Muito bem, é óbvio que agora fica fácil de compreender. Em primeiro lugar, no capítulo 18, Deus então ratifica a liderança de Arão como sumo sacerdote, de seus filhos e da família como sacerdotes. E Deus diz de forma muito clara: tu e teus filhos serão aqueles que desempenharão trabalho sacerdotal. São vocês que entrarão, são vocês que realizarão as ofertas, são vocês que realizarão todo o trabalho. O resto, todos os demais levitas vão auxiliar vocês. Agora, eles serão administrados por vocês, eles serão coordenados por vocês. E eles serão uma dádiva minha. Eu estou dando os levitas para vocês administrarem, para que eles possam trabalhar e tudo fluir como eu quero. Agora, eu estou dando vocês como dádiva ao povo, porque é por intermédio de vocês que os sacrifícios serão feitos e eu receberei o sacrifício, porque eu escolhi foi vocês. Agora o negócio é o seguinte, não tem mais brincadeira. Ninguém que não está entre os levitas vai chegar aqui dentro. E ninguém que não está entre vocês, família de Arão, poderá realizar o encargo sacerdotal. Porque a consequência é a morte. Deus então ratifica Arão e sua família. Ratifica os levitas. E Deus diz, eu quero vocês para isso. E Deus deixa bem claro o que cada um vai fazer aqui, do versículo 1 até o versículo 7. E a pergunta que se faz é, mas pastor, e a sobrevivência deles? Porque na medida em que eles então se dedicarão completamente ao trabalho sacerdotal, Arão e sua família, e se dedicarão completamente ao auxílio de Arão e sua família no trabalho de levitas, o trabalho braçal, o trabalho de auxílio, o trabalho de ajuda. Como é que esse povo vai viver? De que esse povo vai se alimentar? Como é que eles sobreviverão? Aí, óbvio, Números capítulo 18. Do versículo 8 ao 32, diz de forma muito direta, objetiva e clara como é que estes homens sobreviverão. Mas isso é para segunda-feira. Um grande abraço, Deus te abençoe e o Senhor está no controle de tudo. Desde a época do Antigo Testamento, em que a igreja estava como protótipo aqui desta realidade deste povo. O Senhor cuida de todas as coisas. E é incrível como nosso Deus continua sendo Deus maravilhoso. Ele escolhe os líderes. Ele diz o que os líderes farão. Ele abençoa o seu povo. Porque, irmãos, coloque uma coisa no coração. Todas as autoridades são constituídas por Deus. E não é só fora da igreja, é dentro também da igreja. E amados, louvado seja o Senhor por ter constituído autoridades de acordo com seu coração para a bênção do seu povo. Aqui, 2 vezes de forma muito linda se diz que Arão e os filhos eram dádivas a Israel.
e todos os levitas dádivas exatamente para Arão e os seus filhos. Deus é Deus que nos abençoa, que nos dá dádivas, que faz líderes dádivas abençoadoras para o seu povo. Agora, obviamente, em Levítico 18, do versículo 8 ao 32, um ponto muito polêmico nós entraremos. A questão de como é que sobreviveriam Arão e seus filhos. A questão relacionada aos dízimos. E aí uma discussão que permeia até os dias de hoje. Mas como nós temos o Espírito do Senhor e sabemos ouvir a voz do Senhor, então até segunda-feira nos encontraremos, estaremos juntos na presença do Senhor. A todos, irmãos, a paz do Senhor, um grande abraço. Que o Senhor vos dê um final de semana na presença dEle e que possamos servi-lo em espírito e em verdade. Louvado seja o Senhor por todas as coisas. Um grande abraço e a paz do Senhor.